Olá, gente! E aí, tá tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é sobre um assunto que eu adoro falar por aqui, que é casa. A gente sabe que a nossa casa, gente, é tudo, né? O lugar onde a gente muitas vezes passa a maior parte do nosso dia e precisa ser um lugar que realmente acolha a gente. A gente sabe o quanto que a nossa casa determina, às vezes, o nosso humor, né? Determina a nossa personalidade ou a nossa personalidade determina a nossa casa. E a gente sabe o quanto que o ambiente influencia muitas vezes, tanto para melhorar quanto para piorar casos de depressão. Então, eu queria trazer aqui para vocês 9 ideias, estratégias, coisas que a gente pode fazer dentro da nossa casa para tornar ela mais com cara de lar, sabe? Aquele lugar que realmente te acolhe, que realmente te faz você se sentir bem e que muitas vezes, para quem está aí passando por algum quadro depressivo, algum quadro de ansiedade, pode fazer toda a diferença, fazer algumas mudanças na sua casa. E muitas vezes essas pequenas mudanças podem fazer você se sentir um pouco melhor e diminuir um pouquinho também esse quadro, essa dificuldade aí pela qual você pode estar passando nesse momento. Então fica nesse vídeo até o final. Eu espero muito que esse vídeo ajude você aí a repensar algumas coisas referentes à sua casa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. E se você gostar do vídeo, não deixe de dar um like também para contribuir aqui com o canal e fazer com que esse vídeo chegue o máximo de pessoas possível. Sem mais delongas, bora começar! E o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês, que para mim é um dos mais importantes, é a questão da desordem visual. A gente sabe o quanto que uma casa bagunçada, sabe, desorganizada, traz essa sensação assim, sabe, eu não sei nem explicar, sabe, gente, a sensação que me dá quando eu entro numa casa muito desorganizada e muito bagunçada. E aqui eu tô falando da desordem crônica, sabe? Aquela desordem que você não consegue resolver e que muitas vezes você não consegue achar nada na sua casa, tá tudo muito espalhado, tudo muito bagunçado. E aqui eu quero diferenciar um pouquinho da desordem da pessoa desorganizada para a pessoa acumuladora. A pessoa acumuladora, ela sofre de um transtorno, né? Um transtorno aí psicológico. E a gente sabe que uma casa de um acumulador é um pouco diferente de uma casa que é apenas desorganizada. Então, se por acaso você está passando por essa situação de ser um acumulador, conhece uma pessoa que está passando por essa situação, realmente é importante buscar ajuda de um profissional de psicologia e tentar entender aí quais são os motivos por trás disso e tentar também ter esse acompanhamento, né, para tentar melhorar. Já no caso da pessoa que apenas tem a casa desorganizada, que não consegue se organizar, existem várias estratégias para fazer isso, gente, para tentar ter essa casa mais organizada. Uma estratégia, por exemplo, é ter armários fechados, né, que você consegue organizar as coisas dentro desses armários que não precisa ficar tudo ali à mostra, à visão das pessoas, né? Por exemplo, ao invés de você ter prateleiras onde você organiza tudo, onde você coloca tudo, mas mesmo assim fica tudo muito à mostra, você pode optar de fato pelos armários com porta, né? Armários fechados. Outra sugestão também é usar organizadores, porque eles também dão essa ideia de que tá tudo mais clean, sabe? E quando você coloca nos organizadores, as coisas ficam dentro dos organizadores e você vê apenas a frente. Então é uma forma também de diminuir um pouco essa desordem visual. Mas o principal mesmo que eu acho que você tem que fazer antes de fazer essa organização é tentar fazer um destralhe também e ver se tudo que está ali faz sentido para você. E aí, o que de fato sobrar e fizer sentido, você pode fazer essa organização usando armários fechados ao invés de prateleiras e usando organizadores também, que eu acho que facilita muito a vida. Então, que tal você começar a fazer isso hoje mesmo, hein? A ausência de vida dentro de casa também é um outro ponto que é muito importante a gente olhar para ele, sabe? E aqui eu posso citar, por exemplo, as plantas. As plantas trazem uma certa vida para o ambiente, né? O verde, ele tem esse poder de tranquilizar, é tanto que muitas vezes as pessoas vão para os parques, para as florestas, para as praças, para conseguir relaxar, e elas sentem realmente que elas se sentem melhor nesses ambientes. Então, a gente sabe que as plantas, o verde, tem esse poder com a gente. Então, trazer plantas para a sua casa pode ajudar muito
nesse processo também de trazer um pouco de vida, sabe? E se você é aquele tipo de pessoa que acha que não consegue cuidar de uma planta, eu digo para você que existem algumas plantas, que inclusive eu uso aqui na minha casa, que são plantas que precisam de pouquíssimos cuidados. No topo da lista tá claro o cacto, né, gente? Mas também tem a jiboia, tem a espada de São Jorge. São plantas que precisam de pouca água, que você não precisa se esforçar muito para cuidar delas e elas continuam lá muito tempo sobrevivendo, mesmo que você seja um pouco mais negligente. Mas uma forma de você se organizar é às vezes colocar num calendário, colocar lembrete no celular, alarme no celular para você regar constantemente, para você adubar, quem sabe, de 15 em 15 dias, criar uma rotina aí de cuidar das suas plantas e você vai ver que a sua casa vai ficar muito melhor e muito mais aconchegante com elas lá, dando um toque de verde no seu ambiente. Outra ideia para trazer vida à sua casa é ter pet. Eu não tenho nenhum pet na minha casa, mas a gente sabe o quanto que ter pet também ajuda nesses processos de depressão e de ansiedade. A gente tem vários estudos aí que falam sobre o poder de ter um cachorro, por exemplo, em casa para ajudar essas pessoas. Então, se você gosta de pet, de repente vale a pena ter um pet aí, ter um cachorrinho na sua casa para você cuidar, para trazer um pouco de alegria aí na sua vida. E o terceiro ponto que eu trago aqui para vocês é iluminação. A gente sabe o quanto que uma casa iluminada traz vida, sabe? A gente sabe o quanto que ter uma casa escura, né, com tudo escuro, com janelas sempre fechadas, traz uma certa sensação de claustrofobia, uma certa sensação de vazio, sentir o ar entrando na sua casa, arejar o ambiente, sabe? Mudar o ar constantemente do ambiente faz toda a diferença. Então, opte sempre por deixar as janelas abertas para que o ar circule no ambiente. Tenha sempre cortinas claras também, que deixem a claridade entrar no ambiente, porque isso faz toda a diferença. O outro ponto que eu trago aqui para vocês, que eu acho super importante, é usar os cômodos da sua casa para o objetivo final deles, sabe? E tem muitas pessoas que muitas vezes pegam a comida na cozinha e vão comer no quarto, em cima da cama, e aí de repente cai uma sujeira ali no quarto, aí chega uma barata, chega um bicho, sabe? É muito importante as pessoas terem essa rotina de fazer as refeições na sala de jantar, sabe? De usar o quarto para dormir. E se você quer fazer uma coisa que é mais energética, né? Como, por exemplo, praticar exercícios físicos, aí você faz na sala. Se você quer receber amigos também, um ótimo lugar para você fazer isso é dentro da sua sala e não em outros ambientes. E usar o quarto para atividades que são um pouco mais introspectivas, como, por exemplo, fazer uma meditação, ler um livro, descansar e, claro, dormir, né, gente? Que é o principal ponto do quarto. O quarto serve para a gente dormir, ele tem que trazer esse acolhimento, então ele tem que estar projetado para isso e os outros ambientes têm que estar projetados para serem usados nas suas respectivas necessidades, entendeu? Então é muito importante fazer isso. Eu faço isso aqui na minha casa com bastante critério. Eu não gosto de comer no quarto. Eu não gosto de fazer atividades no quarto que eu deveria estar fazendo em outros ambientes e isso me faz muito bem, sabe? O outro ponto que eu acho que a gente tem que analisar muito para deixar a nossa casa mais acolhedora e mais com cara de lar mesmo é a questão de ter objetos quebrados, desgastados, sabe? Que precisam de conserto. E eu tenho uma regra aqui na minha casa que é o seguinte: conserta ou descarta. A gente sempre tem alguns objetos que quando quebram, vale a pena consertar, até para você não ter que gastar bem mais comprando um objeto novo. E tem objetos que não valem a pena a gente consertar. E muitas vezes a gente fica ali mantendo eles, tentando decidir o que faz e tudo mais. E o ideal, nesse caso, é simplesmente descartar esse objeto. Por exemplo, a gente tinha uma impressora em casa que já tinha bastante tempo que a gente estava com ela quebrada e a gente nunca levava para conserto. E aí agora na mudança a gente percebeu que a gente passou tanto tempo esperando aí decidir se ia consertar ou não, que a gente percebeu que a gente nem precisava de uma impressora. Então a gente decidiu não consertar ela, a gente colocou no OLX para vender bem baratinho para uma pessoa que quisesse comprar ela para consertar e continuar usando. Então a gente acabou tirando essa tralha da nossa casa, né, tirando esse objeto que não fazia mais sentido e ajudou uma pessoa que ao invés de ela precisar comprar aí uma impressora nova que era bem mais cara, ela comprou uma impressora bem baratinha da gente, consertou e continuou usando essa impressora e ela não precisou ir para o lixo. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, sabe? Olhar para as coisas que estão quebradas, que estão desgastadas, quem sabe se tem uma parede aí que está precisando de uma pintura, pinta a parede.
Se tem um móvel que está precisando aí de um reparo, repara o móvel, ou então se livra da coisa, mas não deixa aí aquele objeto assim estragado à vista, todos os dias você olhando para ele. O sexto ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a respeito das cores das paredes. A gente sabe o quanto que as cores influenciam o nosso humor e é muito importante a gente entender qual cor faz sentido a gente ter a nossa casa. O apartamento anterior que eu morava, a cor das paredes era pérola, que era um amarelo bem clarinho, e agora eu estou morando num apartamento branco. E aí o branco, ele é meio sem vida, né? Então, para que eu tenha um pouco de vida no meu apartamento branco, eu decoro com coisas mais coloridas. Então, eu trago um pouco mais de aconchego para as paredes, com quadros, para os armários, enfim, eu acabo tornando o ambiente mais alegre sem precisar mudar as cores das paredes. Então é importante a gente ter essa ideia. Vale a pena ter um apartamento todo branco, mas a gente tem que investir de repente em decorar de uma forma mais colorida, se isso fizer sentido para você. E nunca optar por essas cores um pouco mais sóbrias, sabe? Como cinza escuro, como preto, como cores que realmente trazem um pouco de, sabe, sensação de tristeza de fato. Então, assim, o cinza ele pode ser usado sim para alguns ambientes, mas ele precisa ser muito bem pensado para não trazer essa sensação de tristeza, sabe? Que muitas vezes pode trazer para um ambiente. Fechar muito o ambiente não é muito legal. Então, é muito importante ter um pouco mais de cuidado quando você vai usar essas cores. O sétimo ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que também traz um certo ruído no ambiente, são as decorações sem sentido, sabe? Sabe aquelas decorações que não combinam com nada, que não tem nenhum valor afetivo, que elas estão lá simplesmente porque a pessoa gosta de decoração e sai por aí comprando tudo de decoração e vai jogando aí nos ambientes sem nenhuma coordenação e acaba trazendo, sabe, aquela sensação de que tá tudo errado. Então é muito importante a gente cuidar dessa questão, sabe? Ter de fato decorações que trazem sentido para a gente. Muitas vezes uma lembrança de viagem, uma coisa que você olha e te traga um acolhimento, e não simplesmente sair por aí comprando um monte de coisa, ou simplesmente decoração que está na moda, e aí depois muda a moda e você compra mais decoração que está na moda e junta vários estilos diferentes na sua casa e acaba trazendo um ruído visual que não é bacana. Então é muito importante ter um cuidado também com relação a essa decoração que não faz sentido. E o oitavo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a respeito de objetos que entristecem, objetos que trazem uma lembrança ruim, que trazem uma certa tristeza. Por exemplo, se você perdeu um ente querido e você ainda está muito triste com relação àquilo, será que faz sentido você manter aquele porta-retrato com aquela foto daquela pessoa para você ficar olhando todos os dias para se sentir triste? Tudo bem, se você perdeu aquela pessoa e você não se sente mais triste, aí você pode sim, claro, ter um objeto ali daquela pessoa, se aquilo te faz bem, mas no período em que aquilo ainda é um pouco sensível para você, não faz sentido você estar todos os dias olhando para aquilo. Seja um porta-retrato com a foto da pessoa, ou roupas, presentes que você ganhou da pessoa, decoração que você trouxe da casa da pessoa, não faz muito sentido você ter aquilo enquanto você está passando por esse período de luto. Quando essa fase acaba, tudo bem, você pode ter aqueles objetos ali que vão te trazer uma lembrança boa daquela pessoa, mas enquanto você está na fase de luto, é importante você não ter tanto contato com aquilo, sabe? Porque aquilo só vai te trazer mais tristeza. E o último ponto que eu quero trazer aqui para vocês é sobre sujeira. E eu não estou falando daquela sujeira do dia a dia, uma pia ali com a louça suja, uma poeirinha ali numa estante que você ainda não limpou. Essa sujeira de dia a dia de casa com gente morando, entendeu? Eu estou falando daquela sujeira crônica, sabe? Aquelas janelas que nunca são limpas, aquela varanda que está sempre com o chão muito sujo, sabe? Aquele cantinho ali que tem aquela gordura na cozinha que as pessoas nunca tiram e vai sempre acumulando mais gordura. Então é esse tipo de sujeira que é importante a gente dar uma olhada. Se você tem sujeira crônica na sua casa, é importante você de repente pedir ajuda para alguém para fazer uma super faxina na sua casa, ou você mesma tentar fazer aí durante 2 ou 3 fins de semana e sempre ficar mantendo a limpeza da sua casa. Tudo bem você ter ali uma sujeirinha aqui ou ali ao longo da semana que você não teve tempo de limpar. Outra coisa é você ter uma sujeira durante meses e meses e meses acumulando na sua casa. E é isso, gente. Esses são os 9 pontos que eu quis trazer aqui para vocês, que quando a gente olha para eles e a gente tenta melhorar na nossa casa,
Isso contribui muito para transformar a nossa casa num lugar mais aconchegante, com cara de lar e trazer um pouco mais de aconchego para a gente, um pouco mais de acolhimento, principalmente se você está passando por algum processo depressivo. Eu espero realmente que esse vídeo contribua aí para você que está vendo esse vídeo, que está passando por isso. Se você conhece alguém que está passando por isso e que você percebe que a casa da pessoa precisa dar uma melhorada em alguns desses pontos, pode compartilhar esse vídeo com a pessoa, quem sabe pode ajudar ela também, né? E comenta aqui embaixo se tem algum ponto que eu não falei aqui que você acha que é muito importante a gente olhar para tornar a nossa casa um lugar mais acolhedor. Eu vou adorar saber e também vai ajudar as pessoas que estão vendo o vídeo, que geralmente leem os comentários, a também repensar sobre esse ponto que você está dizendo aí. E claro, se você gostou do conteúdo, não deixe de dar o like para ajudar o canal a crescer. Muitíssimo obrigada por ter ficado até aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.